Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu quero falar de um livro que, infelizmente, durante a leitura desse livro, ele tomou uma proporção diferente, né? Devido à trágica notícia que a gente recebeu da morte do baterista do Foo Fighters, o Taylor Hawkins. Ele foi encontrado sem vida no quarto de hotel dele em Bogotá, na Colômbia, se não me engano. O Foo Fighters estava fazendo, na verdade, uma tour aqui na América Latina. Tinha show agora em São Paulo, recentemente no Lollapalooza, teve que ser cancelado devido a isso, obviamente. Então, eu estava lendo esse livro e durante a leitura desse livro, ali pelo último terço do livro, eu me deparei com essa notícia e o livro tomou uma proporção totalmente diferente da que já estava, que já era uma proporção grande. Eu estava curtindo bastante o livro, eu estava bem envolvido no livro, e essa notícia só fez com que eu me envolvesse mais com o livro. Em alguns pontos eu voltei na história também, porque essa notícia ela meio que muda várias coisas dentro do livro, né? Muda a perspectiva que eu tinha quanto a essa história. Ela ficou muito mais impactante, de novo, infelizmente, né? Eu quero falar bastante desse livro, quero passar a ficha técnica desse livro aqui, mas antes de mais nada eu quero agradecer vocês que estão ouvindo aqui o Bookcast ou estão me assistindo no canal no YouTube. Me siga aqui no Spotify, se você não me segue ainda, e me siga lá no YouTube também. Eu também tenho um Instagram novo, tá aqui na descrição do Spotify, @podcastbookcast, e é lá onde eu posto todas as coisas relacionadas a livro. Não posto mais no meu perfil pessoal, até posto algumas coisas, mas lá no @podcastbookcast é onde eu vou começar a postar mais coisas sobre livro. Beleza? Eu vou passar a ficha técnica desse livro aqui e para já começar falando dele, né? Que, como eu falei, foi um livro bem impactante devido à história que ocorreu, essa tragédia que ocorreu ao redor do Foo Fighters. Né? O nome do livro é O Contador de Histórias. O autor é o Dave Grohl. Então, para quem está assistindo aqui no YouTube, eu tenho o livro aqui em mãos. Quero agradecer a Intrínseca por ter enviado esse livro aqui para casa. Tá, de certa forma, produzindo esse episódio aqui. Então, muito obrigado, Intrínseca, por ter enviado essa cópia. É um livro bem feito, assim, sabe? Eu achei uma galera falando que a impressão dele é com uma folha muito fina e tal, mas eu achei completamente o contrário, assim. Tem várias fotos dentro do livro. A textura da capa aqui, da contracapa também é uma edição, uma tiragem muito bonita, assim. Então, obrigado, Intrínseca, pelo envio do livro. Para quem não conhece, né, o Dave Grohl, para você que não conhece, talvez você não conheça o Dave Grohl, ele é vocalista da banda Foo Fighters, que é uma das maiores bandas atuais de rock, né? E também foi baterista, talvez, da maior banda de rock contemporâneo ali dos anos 90, a banda mais importante para essa época dos anos 90, que foi o Nirvana, que tinha como seu vocalista o Kurt Cobain, que infelizmente acabou tirando a sua própria vida e acabou numa tragédia, a banda Nirvana. Então esse cara aqui, o Dave Grohl, ele tem bastante história para contar, porque ele era baterista dessa banda que se tornou sucesso da noite pro dia. Vou falar um pouco mais disso também. E depois, mesmo com essa tragédia do Kurt Cobain, teve a força de, enfim, criar uma banda nova, e que essa banda nova tenha esse tanto sucesso que a gente conhece que tem vários discos e músicas foda. Então, tava bem ansioso para ler esse livro. Sou fã da banda, já fui em show da banda, já curti bastante. Quero ir em outros, se tiver, né? Se eles forem substituir o baterista, infelizmente, né? Que o Taylor Hawkins acabou nos deixando. Mas, enfim, tava bem a fim de ler esse livro. Continuando aqui com a ficha técnica, o ano original de publicação dele aqui no Brasil é 2022. Ele foi lançado no ano passado, 2021, nos Estados Unidos, se eu não me engano, tá? Se eu não tô errado. Eu acho que foi isso, foi ano passado nos Estados Unidos, 2021. Então, um livro super recente. A editora aqui no Brasil é a Intrínseca e o livro contém 414 páginas. Então, tu pode dizer, porra, é um livro grande, né? Mas é grande, tem bastante história, mas tem bastante imagem também, os pulos de capítulo também, pula 1, 2 páginas. Então, aqui tem imagem de não só de página inteira, mas também de meia página também. Então, assim, é um livro grande, sim, mas tem várias dessas imagens. É realmente uma
vamos dizer assim, uma memorabilia que eles chamam, né? Que os americanos gostam de chamar assim, que é um arquivo de histórias desse cara aqui, do Dave Grohl. Curto bastante o Dave Grohl, acho que ele é um cara, ao mesmo tempo, roqueiro, super roqueiro, assim, no estilo de vida e tal, mas ele é muito humilde, pelo que eu consigo entender, assim, vendo os shows dele, vendo as entrevistas dele, como ele se comporta com seus integrantes de banda também, com seus colegas de banda. Eu acho que ele é um cara super gente boa, assim, de estar, e esse livro só corroborou esse tipo de opinião que eu tinha dele, tá? Então, essa ficha técnica do livro. E, assim, o livro, no resumo, ele é uma autobiografia. Então Dave Grohl escreve aqui, ao longo dessas 400 páginas, a história da vida dele. E deixa eu começar, o primeiro ponto aqui que eu quero falar desse livro é que o cara é um dos maiores roqueiros atuais. Ele fez parte de uma super banda de rock que revolucionou o rock, que meio que, vamos dizer assim, as pessoas gostam de falar que algumas bandas salvam o rock, né? Nirvana meio que salvou o rock ali dos anos 90, inventando um novo estilo, que era o grunge, né? Outras bandas começaram a ter esse estilo também, muito focado no público jovem, aquele público que estava cansado do mesmismo ali, que saiu dos anos 80, mas que nos anos 90 não sabia para que lado ir. E aí o Nirvana vem com esse rock mais cru, assim, mais desleixado, não só no som, mas na forma de vestir também, na atitude, meio blasé / revoltado, assim, sabe? E, enfim, o cara fez parte dessa banda, é vocalista de uma das maiores bandas de rock atualmente, e os caras me escolhem essa foto aqui de capa. Essa foto aqui, ele parece uma tia véia, sabe? Nada contra as tias véias, eu acho que elas têm o seu lugar no mundo, mas, porra, para te colocar na biografia de um dos maiores roqueiros aí de todos os tempos, coloca essa foto de vó aqui, que ele tá olhando pro nada, meio que com o cabelo enrolado, assim, com um casaco, sabe? Cara, podiam ter escolhido qualquer foto. Tem foto aqui dentro que é melhor, assim, dele tocando guitarra, assim, em show, ele suado, ele todo ferrado, assim, com roupa de roqueiro, assim, sabe? Mas não, escolhe a porra dessa foto aqui, daí tu pensa, não, na parte de trás isso vai mudar, né? Daqui a pouco tem uma foto melhor. Aí na parte de trás ele tá dormindo aqui, tirando uma siesta, depois do almoço, sei lá, depois da feijoada. Então, sei lá, não sei o que eles queriam alcançar com esse tipo de ensaio fotográfico aqui, tá? Mas as histórias nesse livro aqui, por mais que essas fotos meio que... Nunca julgo o livro pela capa, mas por mais que essas fotos sejam muito, tipo, uma calmaria, assim, o livro tem histórias bem punks, bem pesadas, assim, bem punk rock. Então, assim, porra, pra colocar na autobiografia do cara, desse roqueiro, escolher essa foto. Mas, enfim, dito meu discurso aí, meu rage da foto, deixa eu continuar falando um pouco do resumo da história, né? Bom, ele fala que praticamente toda a história dele, desde a adolescência dele até os tempos atuais de Foo Fighters, sempre com a música meio que permeando o storytelling dele ali. Então, ele começa ali o livro falando um pouco da estrutura familiar dele, e aí já emenda com a história como ele conheceu, de onde ele conheceu o punk rock, assim. E onde ele era adolescente, ele foi num show, o primeiro show de punk rock dele, do Naked Gun, se eu não me engano. Naked Ray Gun, se eu não me engano, o nome da banda. E aí ele ficou maravilhado com aquilo, ele nunca havia ouvido tal tipo de som, assim, de punk rock, e ele ficou muito maravilhado com aquilo e começou a se interessar mais por punk rock. E aí começou a ouvir mais discos. Então é um livro para você que gosta de música, assim, para você que curte principalmente a música dos anos 80, anos 90, esse rock mais clássico, assim, mas ao mesmo tempo um rock mais pesado também, de punk rock. Vai ter muita referência aqui, ele fala de Pantera, ele fala de Motorhead, ele fala de... Tem algumas coisas de Red Hot também, de Pearl Jam, que eles fazem uma turnê ali, Foo Fighters, Pearl Jam e Red Hot Chili Peppers. Imagina essa turnê, imagina quem foi nesses shows aí, que maravilha que deve ter sido pegar os caras no começo de carreira, assim, o Red Hot um pouco mais depois, assim... Pearl Jam também. Não, Pearl Jam é um pouco mais antigo, um pouco mais novo, eu acho. Imagina aí num show desses três, só o Foo Fighters, o Pearl Jam e o Red Hot. Imagina que loucura, né? E aí, então, ele conta as histórias da vida dele por meio da música. Ele começa a se interessar por punk rock, ele fala de algumas histórias ali de colégio dele. E eu sinto, assim, durante todo esse livro aqui, ele conta das
bastante das bandas que ele esteve. Então ele começou com o Scream, que era uma banda de punk rock bem pesadão. Depois foi pro Nirvana. Aí tem todo o capítulo do Nirvana, que depois eu vou abrir um pouco mais aqui. E depois a história dele do Foo Fighters, que é a atual história dele, por assim dizer, né? Tem também uma passagem dele pelo Queens of the Stone Age, que também ele conta aqui. E outras bandas também que ele conta. Tem algumas performances também que ele compartilha aqui, como a performance dele do In Memoriam, que ele teve no Oscar, onde ele tocou Blackbird, que é uma música do Beatles. Então ele conta como é que foi o convite, que ele ficou nervoso pra caramba, assim. Ele conta como é que ele desenvolveu a amizade dele com o Paul McCartney. Só o Paul McCartney, tá ligado? Tipo, um herói dele é amigo dele, de ir na casa dele, ensina piano pra filha dele, sabe? Tipo, umas loucuras, assim. E eu encontrei várias loucuras no meio dessa narrativa dele, assim. Então, uma coisa que eu gostei bastante do livro, assim, é que geralmente biografias, assim, de personalidades, tu tem alguns autores, coautores que ajudam a pessoa a escrever, porque a pessoa, às vezes, não é letrada a ponto de escrever um livro, de ter uma coesão no texto. Isso não tem problema nenhum, assim. E às vezes eu sinto que lendo outras biografias, eu tô lendo mais as palavras desses coautores do que a palavra da própria personalidade ali, do próprio cantor, do próprio jogador que tá ali colocando as palavras dele, contando a história dele. Só que aqui nesse livro, eu não sei, aqui ele não cita nenhum coautor diretamente, ele cita alguns diretores, editores no caso. Mas aqui dá pra sentir muito bem que era ele falando assim, porque ele fala, tipo, tem um monte de palavrão aqui, ele fala coisas muito diretas, claro, não tem erro de escrita nem nada, mas eu senti assim que era ele que tava escrevendo aquilo e me contando, porque o sentimento muito cru de algumas coisas assim que só ele poderia descrever, sabe? Tipo, quando ele começou a fazer a tour dele com o Scream, ele começou a conhecer simplesmente o mundo inteiro sendo baterista dessa banda de punk rock chamada Scream, que era uma banda que ele era fã. Aí do nada abriu uma seleção pra bateria, porque perderam o baterista lá, o baterista saiu e tal. Ele se inscreveu nessa seleção, acabou passando, e aí depois de algumas coisas assim, ele pegou e começou a tocar na banda que ele era fã, e começou a rodar o mundo, não só os Estados Unidos, mas o mundo, com essa banda chamada Scream, que inclusive tem lá no Spotify. Eu não conhecia, é um som muito bom, muito pesado assim, mas muito bom. Então me surpreendi positivamente com isso. E as coisas que ele conta nessas viagens, que era só uma van dentro a banda dentro da van com os instrumentos ali, eles viajando e eles tendo que enfrentar os perrengues que eles enfrentaram, sabe? O cara vivia com $7 por dia, era o budget dele de comida, então ele gastava em maconha e salsicha, sabe? Salsicha empanada que tem nos postos lá dos Estados Unidos. Então, assim, é um sentimento que só ele poderia passar aqui nessas palavras, então eu senti muito o espírito dele ali, a alma dele escrevendo, e não tipo, um coautor que às vezes daqui a pouco floreia alguma coisa para que fique melhor e tal. Não, aqui eu senti realmente ele escrevendo, que é muito bom, que deu para me conectar bastante com o autor, que no caso é o Dave Grohl, assim. E aí, nesse livro aqui, obviamente, como ele fala de Nirvana, tem a história do Nirvana, que ele começa, o Nirvana, ele começa a tocar assim, ele começa a ter uma certa fama no meio dos jovens, e aí eles lançam Nevermind, que é o disco de 94, se eu não me engano, ou 91, não lembro. Mas é o Nevermind, que é o disco do Nirvana, o famoso disco com o menininho na piscina de tico pra fora e caçando uma nota ali de $1, eu acho. E eles lançam esse disco e ao mesmo tempo, durante um intervalo de dias, eles lançam também o clipe do Smells Like Teen Spirit, que é a música mais famosa do Nirvana, talvez a música mais famosa dos anos 90, é Smells Like Teen Spirit, do Nirvana. Então eles lançam meio que o disco, aí junto com o clipe, aí o clipe sai na MTV, que antigamente era tipo, se o clipe tá na MTV, meu Deus, é como se o vídeo estivesse na home do YouTube hoje em dia, sabe? Acho que até mais. Pra te ver como mudam as coisas, né? Hoje o vídeo tá na home do YouTube, é sucesso. Antigamente
O videoclipe tava lá na MTV, era um super sucesso. Então ele conta a primeira vez que assistiu o clipe Smells Like Teen Spirit na MTV. E assim, ele fala que foi tipo, em 45 dias, num período de 45 dias, a vida deles praticamente muda, assim. Eles vão de uma banda que tocava em alguns bares, assim, com 200, 300 pessoas, bem loucas e tal. Daqui a pouco eles começaram a tocar em lugares com 1.000 pessoas, 1.500, 2.000, tipo, começou a crescer, assim, sabe? De uma maneira muito rápida. E ele fala como que isso afetou ele. Ele fala assim, eu era o cara mais... Ele fala aqui que como ele era o baterista, ele não era muito visto. Apesar das pessoas saberem que ele estava na banda, ele não era muito visto. Então ele meio que via... Ele não era reconhecido na rua tanto quanto o Kurt Cobain, por exemplo, ou tanto quanto o baixista, que agora não lembro o nome. Então ele meio que fala, eu vi esse sucesso do Nirvana meio de apaisando, assim, meio de forma positiva, porque eu tava meio de longe, porque as pessoas não me reconheciam tanto quando reconheciam o Kurt Cobain. Mas só de viver isso, ele já começou a enfrentar, não problemas, mas tipo, alguns obstáculos, assim, porque do nada tu não tem nada, e do nada tu tem um monte de grana. E aí, o que tu vai gastar? Ele falou que demorou pra gastar a grana dele, do Nirvana e tal, e começou a meio que ser afetado um pouco psicologicamente com essa fama, assim, sabe? E aí, claro, o mais afetado com essa fama foi o Kurt Cobain mesmo, que tirou a sua vida ali em 96, se eu não me engano, 95, alguma coisa assim. Ele conta que o quão o de impacto isso teve na vida dele, porque ele era muito chegado no Kurt Cobain, assim, teve uma época que eles moravam juntos, e ele entendia o processo criativo do Kurt Cobain, como é que, tipo, era de noite, assim, o Kurt Cobain tocando guitarra e tocando violão e bolando música e criando música, sabe? Tipo, ele era um cara muito na dele, mas muito criativo. E o Dave Grohl se conectou muito com o Kurt Cobain. Eles formaram um trio ali, o Nirvana como um todo, formaram um trio muito foda, assim. E aí, quando o Kurt Cobain tira a vida dele, isso impacta o Dave de uma maneira muito forte, assim. Ele fala que ele ficou uns 2 anos, se eu não me engano, sem tocar bateria, ele não conseguia mais. Porque tu imagina, tu tá numa ascensão, uma ascensão gigantesca. Tu é jovem. E aí tu meio que pensa que aquilo vai durar pra sempre. Aí do nada tu perde o teu melhor amigo, um dos melhores amigos, que era o Kurt Cobain. Tu perde o teu colega de trabalho, que era o Kurt Cobain. Tu perde o teu líder ali, de certa forma. A pessoa que fazia parte do teu ganha-pão. E aí pra onde é que tu vai? Tu vai viver do Nirvana pro resto da vida? Tu vai pensar em outra coisa, tu vai parar com a música, porque tu tem um trauma tão grande a ponto de não tocar bateria mais. E aí ele vem com a história de começar a criar algumas músicas do Foo Fighters, que foi o primeiro disco dele, foi só ele, assim, e depois alguns integrantes começaram a se unir à banda. E aí deu no que deu, né? Deu sucesso, porque o Dave Grohl, ele é um cara muito perfeccionista também. Ele não fala aqui no livro, mas eu li uma história na internet que ele regravou as baterias do primeiro disco, acho, ou dos primeiros discos do Foo Fighters, porque ele não curtiu o baterista anterior. Então ele regravou só a bateria, o de tão perfeccionista que ele era, porque, ele era o baterista de das maiores bandas de rock de todos os tempos. Aí o cara, para substituir esse cara, é bem difícil. E aí vem o Taylor Hawkins, que o Taylor Hawkins, para quem não sabe, ele era baterista da Alanis Morissette, aquela cantora canadense que teve bastante fama ali nos anos 90 também, que tem aquela música do Ironic e tal. E aí o Taylor Hawkins era baterista da Alanis Morissette, e ele sempre se encontrava em festivais, assim, o Foo Fighters sempre se encontrava com a banda da Alanis Morissette, e o Taylor e o Dave, eles meio que se acharam, assim, foi um amor à primeira vista pelas próprias palavras do Dave, assim. Eles se uniram muito, assim, teve muita coincidência, assim, muitos gostos parecidos de música e tal. E aí até a Alanis Morissette chegou assim um dia e falou pro Taylor, o que tu vai falar quando o Dave te convidar pra ser baterista do Foo Fighters, sabe? De tão evidente que era aquela união deles, aquela relação deles. E aí eventualmente aconteceu, o Taylor Hawkins participou da grande maioria aí do Foo Fighters, se não... Vamos dizer que ele participou completamente. Desculpa, eu tava tossindo aqui, eu voltei. Mas
Ele participou ativamente do melhor momento da banda, eu acho, de quando a banda explodiu. A gente consegue ver, como falei, eu consegui ir num show do Foo Fighters e eu pude ver que o Taylor Hawkins era o motor do Foo Fighters, assim, sabe? É a força motriz que faz com que tudo funcione. E aí, infelizmente, a gente recebe essa notícia da morte dele e eu só imagino o quão afetado e quão impactado que o Dave Grohl e todo o Foo Fighters está, mas assim, principalmente o Dave Grohl, porque, pô, o cara era baterista de uma banda de sucesso e o vocalista tira sua própria vida. Aí o cara é vocalista de uma banda de sucesso de novo, o cara conseguiu de novo, conseguir ter sucesso uma vez com uma banda já é difícil. Agora conseguir 2 vezes de formas diferentes, ele não era mais baterista, ele era o lead da banda. E aí o cara aparece sem vida, sabe? E aí tem várias especulações que, claro, ele teve uma vida de abuso de drogas, assim, bem grande. Mas a princípio, o que acharam no corpo dele, das 10 substâncias que acharam do corpo do Taylor Hawkins, só uma era ilegal, que era maconha. No caso da onde que ele foi achado, na Colômbia, né? O resto era tudo antidepressivo e tal, mas o combo que surgiu foi com que fizesse com que o coração dele parasse, infelizmente, né? E aí eu só fico imaginando, porque aqui tem acho que uns 2, 3 capítulos só dedicado a Kurt Cobain e a história do Nirvana e como a morte do Kurt Cobain impactou o Dave Grohl, né? Então imagina o impacto pro Dave Grohl da morte do Taylor Hawkins, que antes mesmo do Foo Fighters ele já tinha essa amizade e construir essa amizade. Ele fala de uma road trip que ele fez aqui com o Taylor Hawkins pelos Estados Unidos inteiro, assim, que eles tentaram ir na boate de striptease do Pantera, que a banda Pantera tem uma boate de striptease própria deles, assim. Então ele conta como é que foi essa viagem junto com o Taylor Hawkins, só fumando, bebendo e ouvindo rock clássico, assim, sabe? Ouvindo rock das antigas, punk rock. Ele fala como essa experiência uniu eles e fez eles entenderem que eles realmente eram nascidos, assim, para fazer um projeto juntos, que no caso era o Foo Fighters. Então só imagino o tipo de impacto que essa morte teve. Espero muito, assim, desejo muito que o Foo Fighters não pare, que vai ser difícil encontrar um baterista parecido, igual nunca vai ser, né? Assim como ele não era igual ao Dave Grohl, não vai ter ninguém igual ao Taylor Hawkins, mas espero que encontrem alguém que tenha uma essência, que tenha fit, que tenha match ali com o restante da banda para eles continuarem fazendo música, que eu curto bastante as músicas deles, assim, não só eu, como, pô, os caras encheram o Wembley, sabe? Os caras, acho que tiveram 2 shows que eles encheram o Wembley, assim, que é bizarro, assim, sabe? Muito bizarro. Uma banda de rock atual. É normal, tu ouvir, sei lá, o Rolling Stones enchendo um estádio, beleza. Tu ouvir o AC/DC enchendo estádio, beleza. Uma banda já tradicionalíssima, assim, mas tu vê uma banda nova de rock enchendo estádio, pô, não consigo lembrar qual. Talvez Pearl Jam, próprio Pearl Jam é uma. Red Hot é um pouco mais antiga, mas também consegue levar uma galera. E, infelizmente, isso aconteceu, né? Mas, assim, apesar disso, tá? O livro, ele é muito impactante. Tem várias histórias impactantes, assim. Como eu falei, tem a história dele fazendo tour lá com o Scream pelos Estados Unidos e Europa. Tem a fama dele com Nirvana. Tem o nascimento das filhas. Ele toca muito aqui na questão de família. Ele dá bastante a dinâmica de como é equilibrar uma vida de rockstar com uma vida familiar, com uma família. Ele fala o momento onde ele viu que isso era possível também. Não vou dar nenhum spoiler aqui, mas ele fala o momento que, pô, ele conseguiu ver que dá pra conciliar a vida como roqueiro e vida como pai de família, assim, que ensina as filhas e tal. Então, ele toca bastante nisso, dá pra conhecer bastante do backstage, né? Como é que é ser um rockstar atrás da cortina, depois do show, o que acontece? Basicamente, o que acontece quando eles estão em tour é viagem sem parar. Os caras, eles nem sabem onde é que estão. Quando eles vieram aqui para Porto Alegre, obviamente eles não sabiam onde estavam, assim, eles até perguntaram no meio do show, assim, eu tô perto, eu só sei que eu tô perto do mar. Ele só falou isso, que é 1 hora aqui de distância de praias aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Então os caras, tipo, eles viajam o mundo inteiro, eles não sabem a cidade que eles estão, eles só vão e tocam.
mas tem toda uma logística, toda uma vida que corre atrás, as pessoas diretores de turnê, e ele conta também uma história que ele é preso no... Caralho, acho que é na Austrália, se eu não me engano, ele é preso. Na Austrália ele é preso. Tem essa história aqui também. Então, assim, história impactante, bizarra, tem aos montes aqui. Então, não se engane por essa cara de tia-avó aqui. Ele até explica o porquê dessa foto aqui no final do livro, tá? Então, vou deixar esse gostinho aí pra vocês investigarem o porquê que eles escolheram essa foto de tia-avó aqui pra esse livro. Então, assim, pra resumir minha opinião... A minha biografia é muito impactante, uma das melhores que eu já li. Eu já li a do Flea, que é Acid for the Children, que inclusive tá aqui no Bookcast, tem episódio sobre. Eu li Scar Tissue, do Anthony Kiedis, que é o vocalista do Red Hot. Tem essa daqui, o Contador de Histórias. Eu li outras que agora não lembro o nome delas, mas enfim... Essa é muito impactante, fala bastante da história do rock ali, dos anos 80, 90, 2000. Fala do Foo Fighters, obviamente. Fala da relação dele com o Nirvana, com o Scream, com o Queens of the Stone Age. Como é que ele conseguiu equilibrar a vida de rockstar com a vida de família. Mostra, acima de tudo, o crescimento do Dave Grohl como pessoa. E é um relato muito intimista, assim. Em certos momentos tem os cartões postais que ele mandava para a mãe dele, enquanto ele fazia turnê com o Scream como baterista. Então ele estava rodando os Estados Unidos, ele tinha 17 anos da época, imagina, e ele estava rodando os Estados Unidos e mandando cartão postal, tipo, eu tô aqui em Nevada, pô, que legal que aqui tem comida tal, meu cabelo tá desse tamanho, sabe, uma relação muito próxima com a mãe dele, assim, também, que é uma coisa... que me surpreendeu. Às vezes tu pensa, o Rockstar é muito revoltado com a família e tal. Ele é um pouco revoltado com o pai dele, assim, mas ele tem as razões dele, mas com a mãe dele tem um amor muito forte pela mãe. Então, mais uma coisa que eu pude conhecer dele, assim, ao ler esse livro. Então, eu gostei bastante dessa parte bem sincera que ele foi aqui nesse livro. E tem essa questão da morte do Taylor Hawkins, que com certeza faz com que o livro tenha um outro impacto, com as histórias que ele conta aqui, que são várias histórias com o Taylor. Tu conhece o Taylor mais a fundo também ao ler esse livro. Enfim, é um pacote completo para quem gosta de biografia. Não é uma leitura maçante, apesar das 400 e poucas páginas. É uma leitura fluida, tem foto, tem alguns vídeos que ele cita aqui, que depois eu procurei no YouTube, eles estão lá ainda, então dá para fazer um match bem bacana. Infelizmente, eu gostaria muito que esse episódio eu pudesse colocar trilha sonora, porque eu ia colocar basicamente todas as músicas do Foo Fighters, sabe? Porque cada sessão, cada tempo aqui que ele fala no livro tem uma música vinculada. Então, para você que gosta de música, assim, meio que reaflora o teu gosto pela música. Assim, eu, por exemplo, tô ouvindo Foo Fighters à torta e à direita, assim, ouvindo Nirvana também, ouvindo outras bandas que ele cita aqui. Eu sempre ouvi música durante a minha vida, mas agora parece que tem um sentido a mais, assim. Só de ouvir e ler ele expressar o amor dele pela música. Ele fala que a religião dele é a música. Ele acredita muito nisso. Tem história também que ele fala do universo, que ele acredita bastante na força do universo, que tu acredita numa coisa que aquilo vem pra ti. Tem história de fantasma aqui também, tem história de terror, enfim, é um pacote completo. Recomendo bastante esse livro. E é isso, galera. Essa é a minha opinião. Gostei bastante de ter lido. Tava bem ansioso para ler esse livro. Infelizmente, fiquei bem impactado com a morte do Taylor Hawkins. E bênçãos aí e saúde para a família dele, também para os integrantes e para os fãs também do Foo Fighters, que imaginam que não é fácil, né? Tu ter uma banda favorita. Tinha gente com ingresso comprado para ir em show aqui e infelizmente acontece isso, né? Mas às vezes, né, essa vida de rockstar assim é muito, muito louca, assim, sabe? Tu pensa que é barbado o cara tocar em várias cidades, tocar a música dele, ou 50 mil pessoas cantando a música dele. Obviamente que deve ser super legal isso. Mas tudo na vida tem o lado positivo e negativo. E o próprio Dave Grohl aqui fala que, no final das contas, o trabalho de tocar numa banda também acaba sendo um trabalho, algumas vezes. Tem o prazer e tal, beleza, mas no final das contas acaba sendo um trabalho em eventuais momentos, assim, quando tem 50 shows seguidos num mês, em 2 meses, sei lá,
aquilo acaba te pesando, sabe? Então ele fala bastante disso, ele abre o coração dele e é uma oportunidade bem bacana da gente conhecer. Eu não conheço muito esse universo de ser um rockstar, né? Então consegui entender um pouco mais de como é isso, né? Quão difícil pode ser isso, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. De novo, me siga aqui no Spotify e no Instagram também. No Instagram eu tô com a @podcastbookcast, se eu não me engano, tá? Eu posso estar errado, mas enfim, tá na descrição aqui do Spotify e tá lá no YouTube também, em vídeo aqui para você que quer me assistir também. Muito obrigado pela sua audiência. E seguimos aqui com as parcerias com a Intrínseca, com a Companhia das Letras. Logo mais vai rolar alguns sorteios aqui. Eu fico muito feliz de vocês estarem ouvindo e continuando a ouvir o Bookcast aí. Espero que continuem gostando aí, tá certo? Valeu, pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.